e bem-vindos a mais um episódio de Bleach. E temos o desenvolvimento e conclusão da luta de Kenpachi contra Unohana. Bom, o episódio começa meio que continuando a luta de Kenpachi e Unohana. E meio que o Kenpachi estava desmanhando várias vezes. E meio que ele sempre desfrutou das suas batalhas, mas nunca ao ponto de perder o controle. Ou apagar durante a luta. Só aconteceu uma vez. Que foi naquela vez que ele lutou contra a Unohana pela primeira vez. Daí vamos pro bairro Rukon, centenas de anos atrás. E meio que a Unohana estava procurando alguém forte o bastante para satisfazê-la. E meio que a Unohana acabou com milhares de pessoas só para achar alguém forte. E meio que um dos caras, mano, isso é o maior exagero. Só que ela não havia percebido que havia uma pilha de copos. Nem mesmo foi ela. E o único que estava levantado era um molequinho, bem fraco, mas com um olhar perturbado. E meio que o molequinho tenta lutar contra ela. E meio que na narração dela, meio que ela ficou entediada, meio que ao ponto de procurar um inimigo digno. E quando as espadas dele se cruzaram, percebeu que ela encontrou outra alma cansada. E essa criancinha é o Kenpachi. Eu aposto que quando ela meio que trouxe o Kenpachi pra se entreter, ela meio que pediu pro Yamamoto assim: velho Yamo, posso crescer essa criança com um olhar perturbado e intenções assassinas? Daí voltamos ao presente, onde o Kenpachi finalmente tá pronto pro contra-ataque. Mas a Unohana percebe que ele tá inscrevendo inconscientemente os poderes dele enquanto luta. E o pergunta do porquê que ele sabe da razão dele ter perdido a batalha contra o Ichigo. Ou que ele mal venceu na luta de Neonte Toragyuga. Ele meio que perdeu e mal venceu porque ele suprimia seus poderes quando chegava no limite. E naquela luta que eles tiveram pela primeira vez, ele aprendeu a alegria de lutar no limite entre a vida e a morte. E esse foi o seu pecado. Ela foi a primeira a rivalizar meio que contra o Kenpachi, mas ela era mais fraca do que ele. E que se ele a derrotasse, nunca mais desfrutaria a alegria de lutar. E pouco a pouco ele foi suprimindo meio que esses poderes, num lugar profundo e escuro. E ela se sente culpada por isso, pois foi sua fraqueza que levou o jovem a meio que suprimir seus poderes. Mas o dia notou uma coisa: sempre que ele flerta com a morte, ele sempre começa a quebrar as algemas e retornar a pessoa como ele costumava ser. E ela é a mais forte do que ninguém, por isso ela vai matá-lo, mesmo que demore 100 ou 1000 tentativas. E por isso vai curá-lo de novo e de novo, até que ele retorne o que ele realmente é. E a partir desse ponto ele vai superar seus limites e a superar. Bom, Kenpachi acerta um golpe na Unohana, mas não foi suficiente, já que ela domina a arte do Kaido. E daí ela, tipo, seu Bankai Minazuki. Aí finalmente começa a brincadeira de verdade. E daí eles lutam no meio de um mar de sangue. E toda vez que ela se regenerava, ela atingia um golpe mais forte. Kenpachi começa a derreter de emoção e começa a se divertir à vontade. E a gente vê ele com um rosto de caveira e percebemos que é meio que tudo uma alusão a seu sonho, reproduzindo o confronto deles no sonho. E finalmente se sente como se fosse uma batalha de verdade. E finalmente começa a acertar golpe na Unohana. E daí começa uma conversa mental, onde a Unohana fala que ele aprendeu a habilidade de suprimir seus poderes para disputar essa batalha para sempre. E ela aprendeu a habilidade de se curar para também desfrutar a batalha. Mas agora tem certeza que ela obteve esse poder para essa sua batalha. E fala que não pode existir um Kenpachi, 2 Kenpachis ao mesmo tempo. E que a ponta das espadas deles estão apontadas para matar o mais forte. E daí voltamos ao passado, onde meio que o Kenpachizinho foi derrotado e meio que ela... ele é o escolhido. Essa criança é a única que pode ser uma de Kenpachi. E a Unohana finalmente aceita seu destino e se despede do único homem que a trouxe alegria, e o Kenpachi mata ela. E o Kenpachi meio que não queria que ela morresse, pois ainda não é o suficiente. E ela vê o Kenpachi como uma criança. E ela sabe que agora que ele recuperou sua verdadeira força e a derrotou, talvez ele retorne aos dias onde ele achava todas as batalhas entediante. Mas ele tem inimigos que pode satisfazer, e aí a gente vê o Oyawara. E também companheiros que ele pode lutar de igual a igual, como Byakuya, Renji
Ichigo e também uma parceirinha. E é porque empate ela pra ele se alegrar enquanto ela morre. E morrer depois de cumprir um propósito é verdadeiramente feliz. Essa morte foi bem triste. Só que a tristeza não dura muito quando o Kenpachi ouve uma voz. E, bom, essa voz é daquele que que tá o observando por mais tempo e de mais perto de qualquer um. E fala que é um prazer eu conhecê-lo. E o nome é... Mas antes já pata de volta pro reino real. Ah, eu queria saber quem era aquela voz. Mas essa luta foi emocionante. Tanto pelo contexto histórico entre Konohana e Kenpachi. Tanto bem que a luta tava mais linda e o final dela foi inesquecível. Indo para Roden, vemos Ichigo, Renji e o Kon totalmente estourado. Percebe que não aparece ninguém e de repente aparecem luzes coloridas e um som alto. E meio que a voz, façam referência, por que ainda não fizeram referência? Eu sou o criador número 1 das Zanpakutos. O Etsu Nimaiya. Sekuyo, é isso aí. Tá já meio Nimaiya. E também do nada ele cresce um monte de garotas, na qual Ichigo e Renji ficam what the fuck, e o Kon bom, o Kon acha isso um para isso. E o Ichigo já pega o Shinja, puxa. E meio que o Nimiya já chega e fala, Shake, Nimiya-chan, como se estivesse falando em americanês. E daí o Nimiya faz um toque aqui com o Ichigo. E meio que o Ichigo, olha, eu não tô sentindo essa vibe não. Troca de lugar comigo, Ren. E meio que eles tentam pedir pra eles ficarem. E meio que o cara, não, acha que fica. E ele fica com uma pose ridícula, como se tivesse pedido. E meio que o Ichigo tá fazendo uma pose tosca, cara. E o Ichigo e o Renzi fazem meio que a mesma coisa. Pra vergonha alheia. E meio que o cara, nice pose, caras. Daí chega a Mera que põe jarro de juízo no Nimiya. Aí chega finalmente no verdadeiro Roden. E meio que o Kon, não quero ir pra lá, quero voltar pras garotas. E o Nimiya, eu concordo, bicho de pelúcia bizarro. Bom, Ichigo e Renji entram, só que eles caem. E meio que o Nimiya explica que as moças que eles viram são os Zanpakutos. Será que é na hora do rola-rola e o Nimiya ativa o seu Bankai na Zanpakuto? E meio que o Nimiya meio que joga os Zanpakutos dele e as quebra. Dizendo que uma Zanpakuto que não recebe amor se quebra facilmente. Sim! Leva a Zanpakuto pra cama de vez em quando. E nesse momento eles estão secados pela raiva dos Zanpakutos. E se eles saírem daqui vivos, ele vai concentrar os Zanpakutos deles. E meio que o Renji e o Ichigo vão ter que enfrentar as Azaouts. Zanpakutos sem nomes, disponibilizados para 6.000 membros. Enquanto eles estão na academia. E se tornam os donos das Zanpakutos após meio que eles se juntarem meio que a algum esquadrão. Todo ceifador de almas dorme e come com sua Zanpakuto e transmite sua alma meio que na Zanpakuto, assim criando uma Zanpakuto personalizada. E o Neymar é que cuida meio que dessas Zanpakuto sem nome. E meio que elas estão com raiva meio que do Renji e do Ichigo pela forma como eles usam suas Zanpakuto. E daí entra meio que quem é o superior, a Zanpakuto ou o ceifador de alma. E o episódio estranhamente acaba aí. Teve até end, mas tem mais cena por aí. Bom, se passou 3 dias e 3 noites. E meio que o Renji passou no teste. Infelizmente, Ichigo não passou. Bom, Ichigo não foi escolhido nenhuma Azaouts. E meio que o cara, não, vai embora, já tá me ensinando meu saco. E meio que ele explica o óbvio. Renji é um ceifador de almas, mas o Ichigo não. Mas é pro Ichigo não se preocupar, pois ele achará meio que uma saída. Ou seja, ele precisa ir para casa. E também ele fala para nunca mais entrar na Soul Society, já que é uma terra de ceifadores de alma. Ou seja, o Nimaiya tá sendo um pouco racista. E ele fala que meio que a Zangetsu não pode ser mais consertada. E já manda o Ichigo para casa. E o Nimiya fala que o fato dele ter lutado tanto tempo sem umas Azaouts é por um significado maior. Pois ele precisa retornar para suas raízes e aprender com elas, que é na clínica Kurosaki. Esse episódio foi totalmente legal, sensacional. Tivemos um pouquinho do Ichigo, e meio que ele não vai ter a Zangetsu considerada tão cedo. Mas o destaque vai para a luta do Kenpachi contra o Konohana, que, gente, que luta bem sensacional, mais que profissional, mais que competente. E a frase do próximo episódio de hoje é: você sem pecado é como o sol. O próximo episódio se chamará
tudo menos chuva. Bom, esse foi o episódio 10 da Transcendent Blood War e Bleach. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha. Que eu não tô bem se fui.